Então vamos à palavra, em nome de Jesus, que essa palavra ela seja uma condutora, porque a palavra do Senhor ela é condutora, não é? Para que haja realmente salvação e reconciliação. Então, nós estaremos agora, né, continuando o nosso culto de estudo e oração com a nossa palavra. Eu convido você que está nos assistindo a abrir a Bíblia, que é a palavra viva do Senhor, na primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo fica lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1 da primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Nós estaremos, igreja, lendo o verso 15. 1 Timóteo 1,15. Nós estaremos, durante a sequência da mensagem, lendo pelo menos os 2 versos. Mas eu inicio 1 Timóteo 1,15, que diz o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pai, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio nós nesta noite, nesse culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, estar sendo ministrado pelo Espírito Santo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que todos nós que estamos assistindo agora essa palavra, estejamos com os nossos corações voltados, as nossas mentes realmente atentas a tudo aquilo que será dito em nome de Jesus. Amém. Quem está escrevendo essa carta a Timóteo é o apóstolo Paulo. E na verdade quem diz dos quais eu sou o principal pecador é Paulo, o homem que foi levantado por Deus para ser apóstolo, evangelista, pregador, missionário, enfim. Teve o privilégio de escrever, 9 cartas. Amados, Deus, quando a gente se coloca para aprender, para ler a palavra, Deus ele vai falando de uma forma que ele vai revelando certas coisas para nós. E quando eu estava escrevendo, quando Deus estava realmente ministrando no meu coração, porque tem uma palavra de Deus que ela é maravilhosa, que está em Provérbios, ela diz o seguinte: confia ao Senhor as suas obras e Ele vai estabelecer os seus pensamentos. Então quando a gente está orando, nós estamos o quê? Entregando a Deus para que Ele estabeleça o meu pensamento. Então, quando eu estava orando, ele me deu assim uma mostra para que nós enxerguemos de um outro ângulo uma coisa chamada salvação. Para o crente, é claro o conceito de salvação. Tá certo? Uma das coisas mais pregadas no mundo evangélico cristão, qual é? É a salvação. E aí, me leva para essa palavra, Jesus dizendo, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Salvar os pecadores. Então o ponto aqui desse verso qual é? Salvação. Amados, eu não vou mudar
o conceito de salvação. Tá certo, salvação é salvação. Mas eu gostaria de mostrar aquilo que Deus me revelou. E o ponto aqui é o quê? Salvação, que é um processo. Então antes eu estava no mundo, não no caminho do Senhor, né? Eu estava andando, caminhando, e de repente, recebendo o Espírito Santo, alguém falando da palavra, algum cântico, a palavra ela entrou no meu coração e no seu coração, e aí você que estava indo por um lado, você se converteu, você convergiu e voltou para um outro lado. Você estava, não é, num lado indo para um lado não tão bom, mas aí veio a luz, e a luz fez com que você se convertesse. E essa conversão que se deve principalmente a receber Jesus Cristo de todo o coração, mas também verbalizando, porque tudo aquilo que a gente verbaliza no mundo espiritual tem uma força muito grande. O próprio Jesus Cristo, que é o Verbo, Deus fez o universo, o mundo, a terra, as águas, tudo que temos, nos fez através do quê? Da palavra. E essa palavra depois veio se tornar carne, que é Jesus Cristo. Então, quando eu recebo a Jesus Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu recebo o quê? Essa salvação. Porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu suficiente Senhor e Salvador. Não há outro. O que me concede essa salvação, esse ser salvo de um tormento futuro que nós vamos abordar hoje, o que é? É quando eu reconheço que há apenas um Deus, apenas um Senhor, não há outro. E aí depois nós vamos entendendo, porque a Bíblia, amados, essa Bíblia aqui, ela é a mesma palavra para todos. Se você crê em Deus, amém? Se você crê em Deus, essa é a palavra que você deve seguir. E aqui depois, Deus, ele vai o que? Te revelando. E num determinado momento, a palavra que é viva, ela diz que só há um Deus. E eu tenho acesso a esse Deus, a um caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai né, como esse caminho, essa verdade e a vida, que é o quê? Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e vivo está. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum homem que já morreu e nenhuma mulher que já morreu, que viveu e morreu nessa terra, não há, que você pode clamar, que você pode pedir que esse homem ou mulher vai te ouvir. Porque não há comunicação entre o mundo dos mortos e o nosso. Não, pastor, mas morreu depois, era um santo homem, era uma santa. Pois é, mas morreu. Não me ouve. Não, mas está aqui, não ouve. Só há uma morte. Só morremos uma vez. O único que pode nos ouvir é Deus. Em nome de quem? Do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje você vai ter uma grande oportunidade de fazê-lo.
Mas antes nós temos que entender. E a palavra, ela explica isso. Quando você vai, depois, por favor, você vá depois no Evangelho de Lucas, a partir do versículo, do capítulo 16, depois dê uma olhadinha lá no que eu vou te falar. Em Lucas 16. A palavra de Deus nos ensina que existia um rico e um pobre. O rico, não que ele era rico, mas ele tinha uma ostentação muito grande com o seu dinheiro. A paixão, a vida dele não era Deus, era o dinheiro. Ele servia ao dinheiro. Ele ostentava. E havia um pobre, nessa mesma época, muito pobre, que apesar dos cães lamberem as suas chagas, ele servia a Deus. E que os dois morreram. O pobre, que servia a Deus, ele foi, onde a palavra diz, para o seio de Abraão. O espírito dele e a alma dele voltou para Deus. E o rico, que realmente não conhecia Deus, ele foi para uma área de tormento chamada Hades, Seol, ou em algumas traduções, você vai ver lá, depois você veja lá em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz lá que o rico foi para o inferno. Na verdade, ele foi para um lugar de tormento. Mas ele conhecia as pessoas que já haviam morrido, ele conhecia Abraão. E ele ouviu a voz de Abraão, mas o que separava esse lugar de tormento com o de não tormento, onde habitava Deus e aqueles que haviam morrido para com Deus, o rico clamou ao pobre que se chamava Lázaro: Lázaro, fale com Abraão, fale para que ele diga aos meus parentes, aos meus filhos, que se convertam, que recebam a Deus, porque aqui é um lugar de tormento. Lázaro, me dê uma gota d'água. Aqui é um lugar de muito tormento. E a resposta para o rico dizendo: não posso, não há como se comunicar. E mesmo se houvesse a comunicação, como eles iriam acreditar? Se hoje é pregada a palavra, é dito de Moisés e eles não acreditam. Não há como. Não tem como. Então, não há essa comunicação. Essa comunicação não existe. Até aqui, alguma novidade para você que conhece de salvação? Não. E essa salvação que só Jesus Cristo me dá, ela me livra dessa área do tormento. Eu sou salvo dessa área, eu não vou para o tormento. Eu vou para o seio de Abraão, eu vou para onde está Deus. Porque na verdade a palavra de Deus diz que o inferno ele ainda não foi inaugurado. O que há é esse Hades. É isso que há. Então, na verdade, quando eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eu recebo a minha salvação, existe um detalhe muito importante para eu não perder essa salvação. Eu continuar o quê? Me relacionando com esse Jesus, que é o Cristo, que eu continue verbalizando Jesus Cristo, que eu continue vivendo com Jesus Cristo. Vamos errar? É evidente que vamos errar, mas Jesus Cristo, quando eu me arrependo, Ele me perdoa. Aí a salvação está garantida. Eu recebi e continuo.
Mas pastor, às vezes é nos trancos, às vezes é nos barrancos. Não importa. O importante é que nós estamos com Jesus Cristo. Que nós vamos errando, sim, vamos pedindo perdão. Ele conhece o nosso coração, Ele me conhece, Ele te conhece. E aí, o que vai acontecer com essa salvação garantida? Vamos supor que eu morro amanhã. Tá certo? Amanhã você vai receber a minha visita, a minha notícia que eu morri. Puxa, pastor, eu morri. O meu corpo vai estar lá no Jardim Memorial, que eu já tenho meu jazigo lá, bonitinho, ele vai para lá. Tá certo ou não? O que vai fazer a igreja? Vai orar, tá certo? Vai louvar os, né? Mas vai falar, puxa, o pastor está onde? Está no lugar do tormento? Não, ele está onde? Ele está no seio de Abraão. O corpo dele está aqui, mas a alma dele, que é o quê? Que é o pensamento, que é o intelecto, e o espírito está onde? Lá no seio de Abraão, já está com Deus. Porque essa salvação me permite o que, igreja? Que eu volte para Deus. E eu vou estar lá bonitinho. Mas vamos supor que isso não aconteça. Que eu viva mais 10, 20, 30, 40, que eu viva mais 30 anos. E nessa época vai vir o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz a palavra, e agora sim eu quero que você abra a primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, não temos pressa. Eu gostaria que você abrisse a primeira carta de Tessalonicenses no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 16. Um pouquinho antes de Timóteo, igreja. Você que está aí, um pouquinho antes de Timóteo. A primeira carta de Tessalonicenses, um pouquinho antes de Timóteo, no capítulo 4. Verso 16 diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essa palavra. O que vai acontecer? Se eu morrer amanhã, olha o que vai acontecer comigo quando Jesus Cristo voltar. Porque Ele vai voltar. Amém? Jesus Cristo vai voltar, a segunda vez. A primeira Ele veio e morreu, ressuscitou, Ele está vivo, agora Ele vai voltar. Quando Ele voltar, vai lá no 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram, os que estão mortos. Então, se eu morrer hoje, e Jesus voltar daqui a 10 anos, quando Jesus voltar, e todo mundo vai ver Ele voltando, lindo, maravilhoso, Ele vai ressuscitar quem primeiro? Aqueles que morreram com Ele. O que Ele vai fazer? Ele vai dar um corpo glorificado, né? E vai juntar o espírito e a alma que está lá junto com Ele. Então nós continuaremos com Ele, só que agora o quê? Com o corpo glorificado. Tá certo? Muito bem. Mas eu não vou morrer amanhã. Eu vou viver mais 30 anos. Quero fazer minhas bodas de prata, né? Prata já fizemos, de ouro, né? De ouro, de diamante, nós vamos viver. Só que nesse tempo, Jesus Cristo vai voltar. De novo, primeiro os mortos, depois quem? 17. Os vivos e os que ficarmos serão arrebatados juntamente com eles entre o quê? Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor.
Então nós ficaremos para sempre com o Senhor. E essa é a salvação. Ele vai nos salvar do quê? De nós não ficarmos naquele lugar de tormento. Tudo bem? Está claro que é salvação? Está claro que é salvação. Eu vou te convidar para o terceiro e último texto, não é? Que nós já vamos fazer a transição para fechar essa mensagem. Vamos um pouquinho para frente em Hebreus 9. Caminhe algumas páginas para frente. Você estará abrindo em Hebreus 9, versos 27 e 28. Nós vamos ler Hebreus. Hebreus 9, eu vou ler os versos 27 e 28. Não temos pressa. O importante é você abrir a palavra, porque a palavra ela nos dá revelação. Hebreus 9, carta aos Hebreus 9, capítulo 9, versos 27 e 28, diz o seguinte. Presta atenção, por favor, igreja. Vamos prestar muita atenção, você que está lendo. De repente você está lendo essa palavra, você não tem muita familiaridade com ela, mas olha como ela é clara. E você pode pegar a tradução que for. A palavra é a seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Eu vou repetir. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amados, quantas vezes é dado ao homem morrer, que está escrito aqui? Quantas? Uma vez. Por aqui, igreja, e você que ainda não se converteu, por aqui, você já verifica que não há reencarnação. Não existe reencarnar. Eu, antes de me converter, eu andei por alguns lugares e me falaram, não, você vai reencarnar, sabe por quê? Porque você vai vir melhor, o mundo vai melhorando. O mundo vai melhorando. O mundo vai melhorando. Aí pegava minha mão, meu pé, e falava, não, você foi rei, você foi monge, você foi não sei. Não, mas você está melhorando. Você vai melhorar. Não existe isso. Lê do engano. Lê do engano. Por aqui você já mata um monte de coisa que você está ouvindo por aí. Não tem, né, doutrina do espiritismo. Isso não existe. Isso não é real. Isso é fictício. Porque nós estamos lendo o quê? A palavra. A palavra é viva. A palavra é real. Não há como você falar com os mortos. Não há comunicação. Não há. Não, mas eu fui no... Não há. Não há comunicação. Então, na verdade, o que há é o quê? É a morte que você vai ter, que eu vou ter, uma vez só. É só uma vida. E que nós temos que aproveitá-la. Eu só vou ter uma chance para reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Para viver aonde? No tormento? Não, eu não quero viver no tormento. Eu vivo no tormento hoje. Você vive no tormento hoje. Nós vivemos no tormento. É hoje que é o tormento. Porque depois que nós pecamos, o trabalho vem do nosso suor. Tudo é cansaço. O nosso corpo ele vai se deteriorando. Dores e mais dores. Confusões, atritos.
Então, na verdade, eu estou sendo extremamente hoje direto, franco, talvez você nunca ouviu dessa forma, mas absolutamente necessário, porque nós não temos a segunda chance. Porque quando a palavra de Deus diz que virá o juízo, o que é juízo? Juízo é julgamento, é sentença. Para aqueles que infelizmente estão aonde? No tormento, e continuarão no tormento. Então a hora de nós nos convertermos é agora. Aí entra aquilo que quando eu estava orando, Deus me deu na palavra. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, a gente começa a conjecturar um monte de coisa. Jesus está voltando. Fato. Outro fato que a própria palavra diz, que haverá grande tribulação. Fato. Essa grande tribulação será uma sucessão de acontecimentos, de vários acontecimentos, que fará com que o mundo ele fique cada vez pior. É o que está acontecendo. O amor está se esfriando. Guerras, terremotos, pestilências, é o que nós estamos vivendo. Então, na verdade, amados, essa salvação também é o quê? Quando Jesus Cristo estiver descendo em glória, Ele vai me arrebatar, porque Ele vai me salvar desse mundo. Você está entendendo? É exatamente o que Jesus Cristo vai fazer. Com quem? Com os dele. Com aqueles que acreditam nele. Aqueles que acreditam que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Então, na verdade, Deus vem nos salvar. É por isso que a palavra direciona muito para a segunda vinda. Eu me converto, eu estou salvo, eu não vou para o tormento, mas literalmente, igreja, olha que lindo isso. Jesus, quando Ele descer em glória, pela segunda vez vivo, todo mundo vai vê-lo, e nós formos arrebatados, todos aqueles que estiverem, Ele vai o quê? Nos salvar. Então, amado, se você conhece agora da palavra, não importa se nós passaremos ou não pela tribulação. Não importa. O que importa é nós vivermos Jesus Cristo. Amarmos Jesus Cristo. Porque se a tribulação chegar, que já está aí, nós já estamos vivendo momentos terríveis. Ele vem para nos salvar. Não tem aquele louvor que diz? Ele vem para ti, não é isso? Salva. É isso, Ele vem para me salvar. Eu já estou salvo, a minha família já está salva, a igreja já está salva, glória a Deus. Mas literalmente quando Ele descer, Ele vem para te salvar. Ele vem para te arrebatar. Amém? E você que está me ouvindo, se você ainda não recebeu, eu estarei orando agora, para que você receba Jesus Cristo. E Ele é suficiente. É só Ele. Quando orar, ore em nome de Jesus, Deus te ouve. Amém? Eu gostaria que você que está me ouvindo agora, você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, essa mensagem é para você também.
É muito para você. Para você que foi consagrado um dia no altar de Deus, que por um motivo ou por outro se afastou. Ele vem para te salvar. Ele já te salvou. Não deixe nada, nenhuma palavra, nada. Presta atenção para mim, olha para mim. Não deixe ninguém fazer com que você perca essa salvação. Ninguém. Porque Ele está vivo e só está esperando o que de você? Desculpa, Senhor, eu errei. Eu quero o Senhor de volta para mim. E nós estaremos orando agora. Não deixe nada e ninguém estragar e te tirar a coisa mais importante que nós temos na vida, que é a nossa salvação. Eu vou repetir. Não deixe nada e ninguém tirar a coisa mais preciosa que você tem. Que você tem. Nada. Que você se concentre em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, para a honra e glória do Seu nome, nós oramos, Pai. Pai, em nome de Jesus, você que ainda não recebeu, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você possa nesse momento repetir no seu coração e verbalizar essas palavras, dizendo que você se arrepende de todos os seus pecados. Diga assim: eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço, Deus, que sou pecador. Eu reconheço que sou pecador e peço que você me perdoe, Pai. Meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador e peço a sua ajuda. Peço que a partir de hoje o Senhor esteja cada vez mais forte no meu coração. Pai, eu reconheço que sou pecador, mas eu reconheço também que o seu Filho Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero, do fundo do meu coração, receber, aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero Ele para sempre, Pai, no meu coração. Eu quero crer só nele a partir de hoje, no seu Filho, que ressuscitou e vivo está. Se você fez se você do fundo do seu coração verbalizou isso, a partir de hoje você é uma nova criatura. Que você possa entrar em contato com quem te mandou esse vídeo, que com certeza essa pessoa estará muito feliz, assim como eu. Agora, se você já aceitou Jesus Cristo, mas você está um pouco longe dos caminhos dele. Eu digo um pouco longe,
Porque só basta um eu quero de novo. E eu vou orar para você dizer eu quero de novo, e eu quero definitivo. Eu vou orar por você para que Deus nesse momento tire tudo o que o fez, ou que a fez, se afastar dos caminhos do Senhor. Eu não sei o motivo, você sabe, eu não sei. Mas eu vou orar. E em nome de Jesus, você vai voltar para os caminhos dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento possa tocar no coração de todos aqueles que são seus, Pai. Eles são seus, Deus. Que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor possa entrar, talvez nesse quarto escuro, talvez alcançar um coração que está cheio de remorso, talvez que o Senhor o faça liberar de perdão, Ele perdoe quem deve ser perdoado, Ele tire todo esse remorso. E aí o Senhor vai entrando nesse quarto vazio, escuro, frio. E quando o Senhor vai entrando, Jesus Cristo, o Senhor é luz, o Senhor vai o quê? Iluminando. Não há mais trevas. Você que me ouve, que já foi o dia de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Volte a receber a luz. Abra seu coração. Verbalize no seu coração: eu quero. Eu quero, Jesus Cristo, me perdoe. Perdoe aquele ou aquela que me fez eu me afastar de ti. Me perdoa. Perdoa essa pessoa. Eu te quero de volta, Jesus Cristo. Jesus Cristo está na sua frente. É só você levantar sua mão e dizer: eu quero. Abra a porta. Jesus está batendo novamente na sua porta. E depois, se isso realmente aconteceu, só comente com a pessoa que te mandou esse vídeo. Ela vai ficar muito feliz. Assim como eu, mas nada comparado à alegria de Deus. Porque Ele te conhece bem antes do que nós. Haverá festa no céu. Nesse momento que você está vendo e ouvindo, e aceitando e recebendo, já está havendo festa no céu. Porque para o nosso Deus não há tempo. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração, igreja. Você que não pôde estar conosco hoje. Um beijo no coração de todos aqueles que estão conosco. Que a gente nunca perca Jesus Cristo. É o nosso único propósito. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te adoro. Pai, eu te amo, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que essa palavra, conforme a sua vontade, atinja corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, porque é um privilégio te servir. Pai, é um privilégio estar contigo. A nossa igreja agora estará orando os pedidos.
Mas eu oro em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem frutifique para a honra e glória do seu nome. E em nome de Jesus eu oro.